Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos à lição. E hoje, quinta-feira, 12 de junho de 2025, a lição 11 de hoje, ela tem como título Para um tempo como este. E a lição de hoje está baseada no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Esther, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Esther, capítulo 9, versículos 20 até 28. E aqui narra dentro desses livros que quando Esther ela foi escolhida a rainha da Pérsia, ela passa assim por um momento assim de aflições, com dificuldades, quando o seu povo ele é perseguido por um homem chamado Ramã, que era um oficial do rei Assuero. E no caso Esther, ela tem que tomar uma decisão para proteger o seu povo e assim ela coloca em risco não só o seu cargo, mas a sua vida estava em jogo ali. E assim também será com todos os cristãos que antecede o final dos tempos, onde nós teremos que tomar uma decisão de que lado nós estaremos, ou para a salvação ou para a perdição, aceitando ou não a Jesus como Salvador e Senhor. E nós também seremos perseguidos pelo nome de Cristo, por nós obedecermos os estatutos e mandamentos de Deus. E na lição que nós vemos hoje aqui, alguns cristãos têm assim a tendência de se fixar assim nos aspectos assim, mais sombrios quando nós abrimos os livros onde aparecem as profecias. As pessoas ficam assim num aspecto assim mais complicados e sombrios, assustados por essas profecias. E em tempos difíceis que estão assim para vir um pouco antes da volta de Jesus, o estudo das profecias pode gerar em cada pessoa uma aflição, um medo, destacando assim as dificuldades, em vez de ser uma resolução prometida através de Jesus para o fim dos tempos, para o fim da história. Embora Deus não iluda ninguém, ele é bem claro nas profecias que ele faz e que dão as resoluções, quanto principalmente ao futuro, Deus é bem claro nessas profecias. E ele não esconde os eventos que poderão ocorrer, que antecedem o fim dos tempos. E é importante nós buscarmos uma compreensão bastante abrangente, bastante ampla, completa, para que nós possamos estar mais firmados na verdade. E nós temos assim vários padrões de profecias nas Sagradas Escrituras, e Deus revela a verdade sobre a desordem criada pela rebelião, por esse grande conflito que iniciou-se no céu e que hoje está realmente muito enraizado assim no mundo de hoje, E o inimigo realmente ele cada vez mais ele vai dificultando para que as pessoas não obtenham a salvação. E então, quando nós observamos essas revelações
que Deus dá para nós através do Espírito Santo, assim nos mostra também as consequências que nós teremos disso. Mas ele sempre destaca para todos nós uma esperança. E alguns olham assim para essa crise, esse tempo de angústia, idênticos ao que ocorreu com Jacó, cheio de medo, de apreensão, mas que na realidade Deus, com clareza, ele realmente vai apoiar seus filhos para que realmente eles entendam essas profecias e se mantenham esperançosos. Os momentos finais não serão fáceis, é claro. No entanto, assim como a previsão desses tempos difíceis é confiável na promessa da libertação que Deus somente vai dar para nós. Já em Apocalipse capítulo 12, é mencionado que o diabo passa a perseguir aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, e começa a perseguir realmente a igreja, a noiva de Cristo, com uma ira, né? Mas Deus intervém para salvar realmente as pessoas que são fiéis e salvar essa igreja, né? E a história de Esther, que nós vamos ler, né, durante hoje nessa lição, também apresenta uma bela rainha, né, que ela desempenha um papel central nesse drama, e Deus usa esta mulher consagrada, para ela salvar seu povo. E o que nós vemos ali no livro de Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14, Esther capítulo 5, versículos de 1 a 3, Esther capítulo 9, versículos 20 até 28, nós tiramos bastante lições para um aprendizado para todos nós, porque nós passaremos com situações semelhantes e difíceis no fim dos tempos, na história dessa terra. E assim, contra o mal, nós devemos lutar sempre, né, com perseverança, com forças que Deus dá para cada um de nós. E a rainha Esther, ela se levantou contra o inimigo no momento exato, no momento correto, debaixo da autoridade de Deus, que ela recebeu realmente de Deus, para libertar o povo de Israel na época. E hoje existe também um povo remanescente que obedece aos estatutos e mandamentos de Cristo, que no tempo do fim será bastante perseguido, e que nós, como povo de Deus, nós temos uma missão de proclamar as boas novas, mesmo sofrendo ameaças de poderosos, né? Onde nós devemos passar a avisar as pessoas para que eles saiam dessa Babilônia, para que eles saiam dessa confusão de religiões, dessa doutrina, dessa Babilônia que se encontra no mundo, para que eles saiam fora dessa doutrina da mentira, do engano, da perdição, e que se ajuntem à grande família de Deus para obter a salvação. E assim, para que o cristão alcance uma devida compreensão das profecias, é muito importante ler com atenção as Sagradas Escrituras, analisar cada texto, comparar com outros textos, né? Ter a devida observância, né? Também do contexto, explorar assim o significado e as razões que estão por detrás das determinações e dos símbolos que são apresentados nas profecias, nas expressões, acompanhando assim bastante esses textos e ler esses textos, né? E também acompanhado de orações para que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria, para que nos conduza à verdade. Acontece que alguns cristãos, eles são assim meio imediatistas, né?
Eles querem as respostas naquele momento, naquela hora. E assim, todas essas pessoas que procedem dessa forma têm a tendência a fixar os seus olhos e se concentrar nos aspectos mais sombrios das profecias, né? Naqueles obscuros, naqueles que são de aflições, e até se assustam com isso. Ou seja, aquelas previsões que anunciam os eventos negativos, que falam de tragédias, de perigos, podem levar ao medo das pessoas, ao desânimo, como ocorrem assim em efeitos naturais que ocorrerão no fim dos tempos, né? Que acontecerão momentos antes da volta de Cristo, conflitos, guerras, desastres naturais. É claro que no tempo do fim as coisas serão difíceis, né? Porque o próprio Jesus diz que nesse mundo tereis aflições. E essas aflições estarão ocasionadas, às vezes, pelo próprio homem. E os estudos das profecias podem girar em torno de muito medo, de aflições, em vez de uma resolução prometida por Jesus, que antecederá o fim da história desse mundo. Porém, Deus é bem claro sobre as profecias que ocorrerão no futuro, antes da volta de Jesus, e Deus, não pretende enganar a ninguém. Ele até hoje, em muitas profecias que estão se cumprindo, as profecias estão claras nas Sagradas Escrituras, e nós temos que ter uma devida compreensão assim, bem abrangente, bem ampla dessas profecias. E no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, o apóstolo João, ele dá uma exortação importante para o fim dos tempos, e ele diz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Uma advertência aqui que no fim dos tempos haverá uma falsa adoração no mundo para tentar enganar as pessoas, para que as pessoas realmente adorem ao inimigo em vez de adorar a Deus. E isso estão através de doutrinas falsas que estão espalhadas aí no mundo. E a Bíblia nos mostra que as profecias, elas têm um padrão, como o próprio Deus tem. Ele revela para seus filhos a verdade sobre a desordem criada pela rebelião começada por Satanás lá no céu, através de Lúcifer, né? E seus anjos, e tudo isso terá consequências graves. Porém, Deus destaca, né, a solução e a esperança para o seu povo fiel, que ele, Jesus, ele dará todas as instruções possíveis das profecias para que as pessoas se preparem para aquele momento. As profecias apontam que os momentos finais, eles não serão fáceis. Porém, assim como existe uma previsão de tempos ruins, também é confiável a promessa de tempos bons através da libertação, através do sangue de Cristo, por Deus, né? E no livro do Apocalipse 12, narra que o diabo persegue a noiva de Cristo, a igreja, cheio de ira. Porém, Deus intervém para salvá-la, e isto é a nossa esperança para o fim dos tempos. E assim nós devemos saber que o Evangelho será proclamado no fim dos tempos da história cristã, para todos saberem, ter entendimento, que envolve temas importantes, como diz lá em Apocalipse 14:6, onde fala da pregação do Evangelho eterno, que será dado e lido em conexão ao Apocalipse 13:8, no qual João fala a respeito do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que falando do sacrifício expiatório de Jesus, que ele salvou a humanidade, e ele voltará a buscar sua segunda vinda, e que as pessoas terão realmente o reino eterno. Na história da rainha Esther, perseguida por Satanás,
ela teve uma grande participação, um papel importante e central que Deus usa para salvar e libertar o povo de Israel das garras do inimigo. No livro de Esther, no capítulo 4, versículos 13 e 14, Mordecai, que é um pai adotivo da rainha Esther, procurou persuadir a rainha para ela arriscar a sua vida para salvar o povo de Israel, e até mencionou que por ela estar em um palácio na casa do rei, a vida dela também estava em risco e que ela que deveria agir, porque o inimigo estava irado com todas as pessoas que seguem a Cristo, e ela não poderia ficar calada naquele momento e lutar contra Amã, que é esse oficial do rei Assuero, que ele queria realmente exterminar o povo de Israel. E Mordecai, que criou a rainha Esther, se preparou realmente para essa batalha com confiança, para livrar esse povo das mãos do inimigo contra o mal. E ele pediu que todos os judeus, né, a rainha Esther pediu a todos os judeus que eles orassem, que eles jejuassem por 3 dias antes dela ir falar com o rei sobre o Amã, que estava pretendendo matar seu povo, que está lá em Esther capítulo 4, versículos 15 e 16. E Deus deu forças à rainha Esther, coragem e atitudes, e ela descobriu que nessa batalha contra o mal, ela não estava sozinha para enfrentar um inimigo astuto e perseguidor, e que o inimigo, né, acabou utilizando o Amã, que queria eliminar o povo de Deus. Porém, a rainha Esther, pela sua fé, pelo seu belo testemunho e por ela ser fiel, ela foi ao encontro e conseguiu persuadir o rei Assuero, e finalmente o seu povo foi libertado, mostrando assim para todos nós que nós não estamos sozinhos nessa batalha contra o inimigo. Principalmente agora, no fim dos tempos, nos momentos finais da terra, nós temos realmente Jesus para nos ajudar, os anjos de Deus para nos auxiliar para nessa batalha final. O Rei Jesus está do nosso lado e o povo de Deus será libertado para todo sempre morar nas mansões celestiais. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia de entendimento e saberá manusear bem as Sagradas Escrituras e entender bem essa história da rainha Esther, para que também nós possamos, através desse exemplo, aplicar nesse mundo, lutar contra o inimigo com coragem, né? E assim, quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o 4º mandamento, você ganhará de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Nós estaremos assim no céu. Teremos a oportunidade de nós abraçarmos os entes queridos. Participaremos do casamento, das bodas do Cordeiro, da união do noivo, Jesus, com a sua igreja, a noiva, que somos nós. Estaremos numa grande festa. E o mais importante, meu amigo e minha amiga, que nós teremos uma oportunidade de estar assim, ó, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraço, seu amigo João Carlos.
Amorim.